Quantos anos ela tem? 4 anos e meio. E ela deve ser terrível. Ela manda em você. Para de falar isso agora. Olha, gente, o podcast já começou e eu tenho certeza que vai ser tão entusiasmado que a gente já fez 3 podcasts, a gente já fez lá na entrada, agora a gente já fez aqui. E como eu estou muito curiosa e a gente tem muitos assuntos para falar, eu vou ler para não errar. Mesmo assim, se eu errar, você me corrige. Estou falando com o nosso convidado, que vocês já vão descobrir agora mesmo quem é. A gente vai falar, ele é taurino, com lua e ascendente em leão. Consegue imaginar? Eu, mais ou menos, a gente vai descobrir o que isso significa. Mas a gente também vai falar sobre sonhos, temperamento, arquétipos e algumas coisas a mais. Então vamos começar logo, porque eu tenho certeza que cada minuto daqui vai ser muito interessante. E a gente vai aprender certamente alguma coisa que a gente pode até melhorar em nós. Não vou nem falar modificar, melhorar. Então vamos lá. O nosso convidado de hoje é Thiago Guimarães. Ele é psicoterapeuta junguiano e terapias holísticas. Posso dizer assim? Pode. Mas fala você melhor para eles. Eu sou psicoterapeuta junguiano e a gente trabalha na busca do autoconhecimento. Né? Buscando autoconhecimento, buscando crescer e evoluir aí nessa jornada. Você explica para eles mais ou menos o que é ser um psicoterapeuta junguiano. Qual que é o trabalho? Você trabalha em quais esferas? É a busca do autoconhecimento. Né? Então o cliente chega, a gente vai como se fosse um psicólogo. Tá. Né? O que muda é apenas a formação. Mas é aquele atendimento semanal que o cliente vai lá, leva as questões, aquilo que está acontecendo com ele. Aconteceu durante a semana, a gente também trabalha muito com as questões de infância, então é para resolver ansiedade, depressão e esse desespero que a gente vive, né? De entender que a gente precisa viver no aqui e no agora, que a gente está com uma pressa, né? A gente está com pressa e é tanta informação que a gente não consegue viver nesse aqui e agora. Não. O ser humano sempre foi assim? Não conseguir viver no aqui e agora? Eu acho que agora está mais difícil por conta da quantidade de informação que a gente está vivendo. Você vê, enquanto a gente está aqui, quanta coisa está acontecendo. Quando a gente sair daqui, a gente vai lá olhar o nosso celular, tudo pode ter acontecido. É verdade. Né? Então, em geral, a gente fica naquele desespero e é por isso que muitas vezes a gente pega o celular e fica olhando a notificação. Não tem nada, mas a gente fica passando para ver se chegou alguma coisa. Quando você opta pela área de Jung, não Freud, Lacan, o que seja, qual é a diferença para o seu trabalho sendo Jung? Jung me captou, né? me sequestrou, eu falo, porque ele tem essa levada mística. Né? Então eu sempre trabalhei com Reiki, tarô, então com sonhos, sempre gostei muito dessa questão dos sonhos. Né? Então Jung ele me levou por conta disso, diferente de Freud. Certo. Freud não gosta desse tipo de coisa, né? Tanto é que os dois se desentenderam ou então se separaram por conta do tema libido a priori, mas essas questões místicas também fizeram com que os dois acabaram se separando lá no passado. Já que você falou de sonho, a gente pode falar um pouquinho sobre sonho? Sim. O que você fala sobre sonho? Qual a importância do sonho para nós? E de que maneira que eu lanço mão de maneira para me beneficiar dos sonhos? Olha, toda noite a gente sonha. Tá. E o sonho, ele é um conteúdo do inconsciente, mas com uma linguagem consciente. O que isso quer dizer? No nosso inconsciente, a gente tem tudo o que a gente viveu. Tá. Né? 95% da nossa psique, vamos imaginar assim, que 95% do nosso cérebro é inconsciente. Então são coisas que a gente não tem conhecimento, vamos dizer assim. Tudo aquilo que a gente viveu, mas que não tem força, não tem, talvez a consciência não suporte. Tá. E aí joga pro lixo do inconsciente. Ok. Porém, esse conteúdo, apesar de a gente não ficar pensando nele o tempo todo, ele está cutucando a consciência e interferindo na consciência. Por isso que é muito difícil, Paula, falar de livre-arbítrio. Tá? Quando você fala assim, eu faço uma escolha. Acontece muitas vezes de uma cliente chegar e falar que escolheu uma profissão. Tá. Eu escolhi ser dentista. Mas aí eu vou sempre fuçar nas escolhas da pessoa, né? Durante um processo terapêutico.
E ela fala, não, mas não tem ninguém da minha família que escolheu essa profissão. Jornalismo, o que seja. Tá. Aí eu falo, tem certeza? Dá uma pesquisada. Aí ela vai fuçar, descobre que o sonho da avó era ser dentista. Tá bom. Ou seja, essa pessoa, ela está realizando um sonho da avó. Olha aqui. Mas então você está falando que o nosso inconsciente também carrega ancestralidade? Perfeito, é exatamente isso. Existe um inconsciente familiar aí. Né? Quem trabalha muito com isso também é a constelação familiar. Já ouviu falar? A constelação familiar é incrível, né? Não fiz esse ainda, assunto. mas já ouvi falar. É incrível esse assunto. Então, a constelação familiar, por exemplo, trabalha o quê? O inconsciente familiar. Né? Então, toda essa história da família, ela tá lá, enfiada nesse inconsciente nosso e interferindo a nossa consciência. Então, o sonho, ele vai lá, fuça naquilo que é importante, de repente tem alguma mensagem, porque o sonho ele tem algumas funções, que eu vou falar já já. Tá. Então ele vai lá, fuça, mescla aquilo e traz uma mensagem. Só que é uma mensagem do inconsciente, ou seja, ela não vai vir uma mensagem linear. Tá. Não é aquela coisinha... Seria lindo, né? Seria. Se fosse uma voz dizendo que a gente tinha que fazer. Ok. Mas a gente sabe que não... A gente já chegou na maturidade, somos maduros o suficiente para entender que as coisas não vão ser tão fáceis assim. Então vem aquele sonho maluco. Então você sonha com um unicórnio do chifre dourado com a asa azul. Aí alguém vai me perguntar o seguinte, tá, e o que significa um unicórnio com chifre dourado, asa azul? Não adianta você digitar no Google procurando... Se faz muito isso, é verdade. A pessoa sonha com uma borboleta azul, ela digita no Google, borboleta azul, o que significa? Vai aparecer um significado, mas não pode fazer isso por quê? Porque a borboleta azul para uma pessoa significa uma coisa, para uma outra pessoa significa outra coisa. Se você digitar, cobra, sonhei com cobra, lá no Google vai aparecer o quê? Cuidado com uma pessoa falsa. Pra gente, cobra é um problema. Né? Mas em alguns outros lugares aí, as crianças brincam com cobra na rua. É verdade. Então não é um problema. Então depende muito do que cobra significa para cada um de nós, porque o sonho ele é muito individual. E o sonho ele tem a função. Tô aprendendo. Então significa que Estamos não é todos. que todo símbolo tenha apenas um significado. Não. Ela tem o significado objetivo ou universal, mas tem o subjetivo. Perfeito. Aquilo O pessoal, aquilo que significa para mim. E é nesse significado subjetivo que eu preciso, se eu quiser descobrir alguma coisa, buscar. Para entender o seu sonho. Tá bom. Porque o sonho é seu, é pessoal. Né? Entendi. Claro que tem aqueles sonhos que são coletivos. Então tem aquelas pessoas, por exemplo, quando o avião da TAM lá em São Paulo bateu, aquele acidente horrível, algumas pessoas sonharam com aquilo. Então, alguns sonhos premonitórios, porque o sonho também tem essa função premonitória, lógico que não são todos. Mas aí você vai me dizer o seguinte, como que eu sei quando o sonho é premonitório ou não? Isso. Você vai ter que prestar atenção e aprender como é que você funciona. Se você já teve sonhos premonitórios, então você vai ficar atenta aos seus sonhos. Todo cliente meu de terapia tem um caderno de sonhos. É a primeira coisa. Ele vai anotar os sonhos dele, mesmo que aquele sonho não tenha um significado naquele momento. Então ele vai anotar com todos os detalhes. Daqui a um ano, ele vai reler aquilo. E ele vai entender o que é que está rolando. E aí ele começa a entender como é que esse sonho funciona para ele. Que para um funciona de um jeito, para o outro funciona de outro, não vai funcionar do mesmo modo para todo mundo. Então, se ele anota, ele consegue entender como é que o sonho se comunica com ele. Então, cada um tem uma linguagem diferente com o seu próprio sonho. Então, eu posso afirmar isso? Se o sonho é um produto ou um subproduto, não sei, do nosso inconsciente falando com a gente, todo sonho faz sentido, tem algum sentido. Ou tem sonhos que não tem sentido absoluto nenhum e é simplesmente uma estrutura física, cerebral, mecânica. Todo sonho tem um motivo para ser. Ok. Né? Então, de repente, eu sonhei com uma coisa, aquilo não está fazendo muito sentido para mim, mas ele teve uma função, pode ser uma função de compensação. Por exemplo, você teve um dia lá muito difícil com alguém.
Uma pessoa te irritou demais. E aí você sonha com ela, você está batendo nela. Ok. Você está lá agredindo ela. Nossa, que sonho horrível. Por que eu sonhei isso? Pelo menos no sonho eu não recalquei. Exato. Exatamente. Olha, eu pelo menos no sonho não recalquei. Não recalcou. Você teve que recalcar na vida, porque senão ia causar problema, né? Entendi. Mas aí o sonho foi lá e fez o quê? Compensou a raiva que você passou. Então, algum motivo teve. E nessa hora que eu, no sonho, eu tô compensando, eu tô, de alguma maneira, apaziguando esse acontecimento no meu Você inconsciente. está dissolvendo essa questão. Muito bacana. Né? Então, você está com aquilo lá Tá bom. tenso. Né? Aquela questão está tensa lá no seu inconsciente. De repente, aí você sonha com aquilo, dá aquela relaxada e aquilo dissolve. E vai para uma outra camada que talvez não vai causar tanto problema lá na frente. Ok. Então, de novo, eu posso afirmar que todos os sonhos, de alguma maneira, têm sentido e faz sentido. Para eu lançar mão desse sonho, eu preciso, então, ter uma disciplina de catalogá-los para amanhã olhar e entender ele com paralelo da minha vida. Exatamente. E aí eu descubro, Quando eu descubro isso, eu falo, nossa, isso aconteceu, isso me lembra isso, eu passo. Olha eu já, porque eu já quero saber se eu entendi. Mas é isso mesmo. É ótimo você fazer esse resumão, porque aí se você entende, o pessoal de casa entende também. Isso. A partir do momento que eu catalogo e aprendo a significar os meus sonhos, os próximos que eu passo a ter, eu já começo a lançar mão deles. Exato. Pro meu benefício. Você vai entender como que esse inconsciente está se comunicando com você. Ok. Porque o inconsciente, como eu disse, ele não vai mandar uma frase para você, faça tal coisa. Não, ele vai te mandar um monte de coisa maluca, um monte de peça solta. E aí você vai lá com muita paciência. Não é uma coisa fácil de fazer, como nada. Claro. Mas aí você vai lá e aprende a juntar essas peças. Poxa, como é que esse inconsciente se comunica comigo? E aí você começa a entender como é que funciona tudo isso. Tá. A gente já deu uma pincelada sobre sonhos, concorda? Ou precisa falar mais alguma coisa que você acha que é importante? Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Já que a gente começou falando Jung, a gente poderia falar um pouquinho sobre arquétipos? Sim. Porque a gente liga Jung. Então, por exemplo, eu sempre tive curiosidade de saber como eu posso acionar um arquétipo em mim. Existe isso? Existe. Então, fala primeiro o que são arquétipos e como lançar mão para o nosso benefício. Os arquétipos, eles são imagens que já estão prontas desde os primórdios da humanidade, né? Então, por exemplo, mãe. O arquétipo da mãe. Quando a gente fala disso, eu não preciso te explicar o que é uma mãe. Perfeito. Você já entende, automaticamente. Qualquer pessoa vai entender o que é um arquétipo de mãe. É aquela pessoa que cuida, que protege, que dita as regras. Né? O arquétipo da mulher poderosa. Tem uma aqui na minha frente. Não é? Aquela mulher forte, determinada, corajosa, que vai, que faz, que acontece. Tá? Então, esse arquétipo da mulher poderosa. E existem vários outros arquétipos que aí dá para ir, a gente vai encontrando por aí, né? Como a gente faz para ativá-los? É aí que está a questão. A parte mais difícil é a gente fazer o autoconhecimento, né? Porque eu não posso simplesmente escolher um arquétipo, agora eu quero ativar em mim o arquétipo do, sei lá, do grande homem. Ok. Se eu não tenho essa força dentro de mim. Entende? Então, o risco que a pessoa... o que eu vejo acontecendo muito é assim, talvez esse assunto está ficando um tanto quanto banalizado. Concordo, por isso que eu trouxe. Na verdade, é exatamente isso. E isso me assusta um pouco, porque parece que assim, eu posso ser o que eu quiser. Sabe? Então qualquer pessoa vai virar agora, eu vou ativar um arquétipo em mim, vou disparar aí, vou colocar uma roupa. E eu tenho visto, infelizmente, muito isso em redes sociais. Para você ativar o arquétipo do sei lá o que, você coloca uma roupa, faz uma postura e ativou. Não é possível que seja só isso. Não dá para aderir, porque se você não tiver estrutura para sustentar... Como que faz? Né? E aí o que vai acontecer? Infelizmente, essa pessoa vai tentar, aí num primeiro momento ela vai olhar, ela vai acreditar no que ela está vendo, porque ela está, né? Ela projetou aquela imagem. Mas depois ela não segura, ela não mantém, porque é uma estrutura muito forte. Então, ela vai o quê? Se frustrar. Ela vai se frustrar, ficar chateada com si mesma, a autoestima dela vai para o lixo, e aí, autoconhecimento. Autoconhecimento. É a grande chave para a coisa toda. Como é que a gente É aí que tá. faz esse processo de autoconhecimento?
Sonhos, por exemplo, é uma forma da gente se conhecer. Tá. Né? Porque a gente não disse que o sonho, por exemplo, é o conteúdo inconsciente. Sim. A partir do momento que eu estou trabalhando meu conteúdo inconsciente, eu estou conhecendo quem? Que quem está no inconsciente? Minha sombra. O que é a sombra? É aquilo que eu não gosto em mim. É aquilo que é ruim em mim. Só que eu não mostro para os outros. Por exemplo, eu cheguei aqui, a gente Mas não... porque eu tenho que me proteger? Então, sim, Ok. e eu também, a gente não se conhecia. Eu cheguei aqui hoje, vim toda bonitinha, passei perfume, coloquei minha melhor roupa. Eu não vou chegar aqui te apresentando o meu pior lado? Claro. Eu não posso fazer isso, porque senão você vai olhar e vai falar, credo, eu sou touro com ascendente leão e lua em leão. Qual que é o meu maior defeito? Egoísmo. Egoísmo. Então, eu tenho uma tendência muito grande a ser egoísta. Eu não posso chegar aqui e falar, oi Paulo, tudo bem? Eu sou o Thiago, sou a pessoa mais egoísta do mundo. Você vai falar, credo, que cara esquisito, já chegou falando mal. Interessante esse cara, hein? Mas seria bem que era interessante. esquisito, né? Olha, já chegou falando mal de si claro, mesmo. claro. Então, o que acontece? Eu tenho que esconder a minha sombra, né? A gente não faz isso conscientemente, a gente faz isso de forma natural, Claro, né? tá. Só que, pra gente se conhecer, eu preciso ficar por dentro de quem sou eu, inclusive no meu pior lado. E essa é a parte mais difícil. Quando a gente conhece a nossa sombra, eu te confessei aqui que sou uma pessoa egoísta. Mas isso não quer dizer que eu saí por aí fazendo egoísmo. Claro. Aí está a minha tarefa. Né? Então eu também sou sanguíneo, então eu tenho uma tendência a ser soberbinho, sabe? Então imagina que coisa horrorosa, egoísta e soberbo. Nossa, que união Pessoa péssima. incrível. Então o que eu faço? Eu trabalho isso. Então quando eu estou percebendo que é uma luta diária, o tempo todo. Você fica ali. O autoconhecimento, ele é, na verdade, o objetivo então do autoconhecimento, que você acabou de falar, é descobrir as minhas sombras e tentar buscar equalizá-las, deixá-la ela menos agressiva para mim e para o mundo e, ao mesmo tempo, descobrir quais são as minhas luzes e potencializar. Você falou que as sombras estão no inconsciente. As luzes só estão no consciente ou também tem Eu acho luz que lá? tem luz lá também, porque a sombra ela também é luz. Também está aqui. Sombra também é luz. Também é luz, porque ela é puro ouro. Né? A gente, inclusive na análise junguiana, a gente entende que sombra é puro ouro. Tá. Por quê? Porque quando eu pego essa minha tendência a ser egoísta, a ser soberbo, e eu fico atento o tempo todo para não ser o que eu não quero ser, isso também não é luz? Isso é maravilhoso. Isso Não é bom? Controle, é autoconhecimento. É autoconhecimento. Só que não é o tempo todo que eu vou conseguir fazer isso. Claro. Porque a sombra ela vai continuar sendo sombra, o egoísmo vai continuar sendo egoísmo, eu nunca vou deixar de ter essas características. É aí que está o problema. E é aí que muita gente se engana quando pensa que, a partir do momento que descobriu a sombra, virou um grande ponto de luz. Não. Virou um flash. Não. Eu quero ser luz. Não, você não vai ser luz. Porque a mesma quantidade de que a gente tem de luz, a gente tem de sombra. A questão aí estou olhando para a minha sombra? E quando eu olho para ela, ela não se ilumina, ela continua sendo sombra. Eu sempre digo que a sombra é como se fosse aquele cachorro bravo. Tá. Que você mantém aqui do lado, bonitinho, você vai passando a mão na cabeça dele e alimentando. Porque se você virar as costas, ele vai morder você. E quando a gente não olha para a nossa sombra, o que ela faz? Ela nos engole. Então, para voltar um pouquinho aí, porque eu acho que a gente volta de novo, claro, sempre para esse lugar que a gente está agora, quando a gente for falar de signos, sobre temperamentos, não é isso? Isso. Mas então, só para a gente linkar os arquétipos para esse lugar que a gente chegou agora. Para que é importante eu entender um pouco sobre arquétipo? Ou não é importante entender sobre arquétipo? É legal a gente entender. É legal a gente entender que existe, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado para não, como eu disse, para não ficar criando essa coisa em cima do arquétipo, sabe? É importante a gente entender, por exemplo, existe um arquétipo lá da mulher poderosa, tá? Mas ela tá lá apagadinha, chateada, triste, mas ela sabe que tem um potencial. Então o que ela pode fazer? Ela pode, no dia a dia dela, se ela reconhece essa força que existe dentro dela, ela pode no dia a dia dela começar a acreditar em si mesma. Sabe? E não é um trabalho fácil.
sabe? É um trabalho complicado. Porque é aquele trabalho de você lutar. Sabe quem que é o nosso pior inimigo? Você sabe, é a gente mesmo. Total. Nós somos nossos piores inimigos. O pessoal me chamou para jogar beach tennis ontem. Que tá na moda agora. Tá. Você foi? Não, Por quê? porque eu não gosto muito. Aí sabe o que eu respondi Ela pra menos eles? gente. Sabe o que eu respondi pra eles? Eu gosto de esporte individual. Tá. Por quê? Aí eles falaram, mas por quê? Eu faço uma piada, fiz uma Ok, brincadeira, ok. né? Eu falei, porque eu gosto do meu pior inimigo, do meu pior adversário, que sou eu mesmo. Então você vai lá, você fica o tempo todo se desafiando. Né? Então eu prefiro esse tipo de esporte. Mas eu não fui porque não tinha coordenação motora mesmo para jogar. Pra fazer. E ainda bem que não fui, porque eu só fui assistir e eu não ia conseguir. Então, a gente tem que saber, e isso faz parte do autoconhecimento, faz parte de arquétipo, faz parte de tudo. Até onde a gente pode ir na vida? Porque a gente tem uma frente aí do positivismo dizendo que a gente pode tudo. Não sei se a gente pode tudo. E muitas vezes a gente fica nessa de que a gente pode tudo, pode tudo, pode tudo, e acaba fazendo o quê? Se frustrando. Claro. A gente tem que saber até o que é potencial em mim e o que não é potencial em mim, sabe? Adianta, por exemplo, eu não tenho coordenação motora. Eu tenho muita dificuldade com coordenação motora. E fui tentar aprender uma vez a tocar violão. Eu não consegui nem pegar no violão direito. E aí eu ia fazer o que com isso? Eu ia ficar tentando, lutando, sofrendo, chorando nesse vale de lágrimas com o violão? Não, o que eu fiz? Fui fazer qualquer outra coisa. Eu fui pegar essa força de vontade de aprender e fui estudar outra coisa, que tinha mais a ver comigo. E muitas vezes o pessoal lança... Posso fazer só um adendo? Claro. Quando você fala isso, de novo, a partir de um autoconhecimento, quando eu faço um exercício e trabalho nesses mecanismos que você traz para eu me autoconhecer, eu vou até tentar fazer o violão. Mas eu tenho a capacidade de, em algum momento, entender que eu já passei a persistência. Eu já estou insistindo. Exatamente. Ok, perfeito. E isso aí, na vida. Na vida. E aí é legal você ter a humildade Exato. de falar pra você mesmo, não é pros outros não, pra você mesmo. Não vai rolar isso aqui. E quantas vezes a gente fica ali quebrando a cabeça, dando murro em ponta de faca, querendo coisa que não tem nada a ver com a gente. E aqui do lado tá passando tanta coisa boa, tanta coisa que tem a ver com a gente, tanta coisa legal, que vai me levar para um caminho muito melhor, mas eu tô quebrando a cabeça aqui porque tem alguém fazendo ou aquilo virou modinha. Então, mais uma vez, o autoconhecimento também é quase que um processo de individuação. O autoconhecimento é um processo de individuação. E é maravilhoso, que é onde a gente consegue... Eu tô aqui, né? Eu tô adorando, tá? Isso aí tá, ó, em mim, ó, tô borbulhando. Tá borbulhando, né? Eu adoro, é. Não, porque quando você fala isso, eu tô aqui insistindo e do meu lado tá passando, tá fluindo tudo aquilo que tem aderência a mim. Que tem a ver comigo. Se eu busco autoconhecimento, eu me entendo como um indivíduo e entendo que essa energia combina, adere mais a mim do que aqui. Exato. Ou seja, o processo de autoconhecimento é maravilhoso mesmo. A gente só consegue fazer um processo de autoconhecimento com terapeutas? Olha, o processo de autoconhecimento... Na verdade, a gente está fazendo o processo o tempo todo. Tá, ok. Aqui a gente está fazendo o processo de autoconhecimento. Porque enquanto você está falando, eu estou te ouvindo. Enquanto eu estou falando, eu estou me ouvindo. Perfeito. E estou aqui. Nossa, isso serve para mim. Tá bom, então, como que... O tempo todo, só que Tá. com profissionais que estão ali te guiando, te mostrando, né? Quantas vezes o cliente chega no processo de terapia, ele traz um conteúdo e eu falo para ele, olha isso aqui, olha isso, linka com isso que você me falou há um ano atrás, olha aqui, aí faz assim. Talvez ele não ia conseguir fazer isso sozinho. Claro. Quando eu estou no meu processo terapêutico é a mesma coisa, eu como cliente. Né? E eu sozinho, mesmo que eu seja um psicoterapeuta, eu não consigo ver, talvez. Né? Aí eu levo para minha psicóloga, ela, olha isso. Aí ela fala, nossa, mas tem isso. E aí desabrocha. Aquela cortina se abre. Você disse aqui que de maneira natural, a gente não estruturada, porque fica mais estruturado quando a gente está com acompanhamento, mas de maneira natural a gente faz um processo de autoconhecimento. Só que existem milhares de pessoas no mundo que levam uma vida de maneira completamente autômata. Como que essas pessoas,
Você tem que apertar um botão para ela ser despertada? Ou tem gente que não vai ser despertada mesmo? Infelizmente, tem gente que não vai despertar. Olha, talvez ela tenha feito um caminho que a gente não enxergou. Né? Porque, na verdade, o inconsciente, a gente está sempre caminhando. A nossa mente, ela está sempre nos levando para o caminho do crescimento, vamos dizer assim. Tá? Mas tem gente que está fazendo esse caminho passinho de tartaruga. Ok. Mas a tartaruga, ela tá caminhando. Ok. De alguma forma, ela está caminhando. O problema é que muita gente tem dificuldade em olhar. E a gente não aprende a olhar. Na escola não ensina a trabalhar suas emoções. Na escola ensina o quê? Não chora, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Se a criança chega com uma emoção estranha, diferente, você é esquisito. A gente não sabe gerir as nossas emoções. Né? A gente não tem uma... Desde pequeno. E aí a gente não aprende na escola, os nossos pais também não sabem. Claro, porque eles são tão humanos e errantes como nós. E participaram da mesma escola. Participaram da mesma escola. E aí a gente aprende o quê? Eu tenho que ser forte o tempo todo. Tem que ser forte. Aí eu vou criando aquela casca, as minhas emoções elas vão ficando escondidinhas. Até que uma hora elas somem. Elas não somem, elas ficam lá. Mas a gente não aprende a olhar. Então, às vezes, a pessoa não é nem vive uma vida automática, ela vive uma vida que ela escolheu não mexer naquele lugar, naquele baú. Não sei se ela escolheu, acho que ela aprendeu a não... Ok. Ela aprendeu a não olhar para aquilo porque aquilo dói, porque aquilo é difícil. Mas porque você disse aqui que escolha é muito relativo. Como assim eu escolho? Eu escolho a partir do que eu tenho dentro de mim. A pessoa não vai escolher, né? Eu vou fazer. Ela vai ser levada para aquele caminho. Então a gente passou como ferramentas de autoconhecimento aqui que a gente está conhecendo hoje. Sonhos, arquétipos. Quem criou o conceito de temperamentos? Quais são eles? E como eu descubro quem eu sou? Nossa, 15 perguntas. Quem são eles? Quem criou? Como eu descubro quem eu sou? E o que eu faço com isso? Vamos? Topa? Então Topa. vai. Hipócrates, que é o pai da medicina, ele trouxe essa ideia dos temperamentos. Né? Os temperamentos eles são baseados nos 4 elementos. Então a gente tem, por exemplo, o sanguíneo. Eu acho que eu sou. Eu tenho certeza. Tá. Você já sabe, né? Que eu sou e deixo de ser. Tá nos seus olhos. Que você é sanguínea. O sanguíneo, ele é um líder nato. Ele é aquele que chegou... Ele é fogo, né? O fogo, imagina um fogo descontrolado, né? Se a gente coloca fogo aqui, Deus me livre, o que acontece? Vai queimar tudo. Em 10 minutos não tem mais nada. Mas se a gente acende uma vela aqui? Olha só. Olha só. Então, o fogo descontrolado, ele é um problema. Mas o fogo controlado... é bacana, porque ele é um líder nato, ele é aquele que direciona as pessoas. Né? Ele é aquele que tem... A pessoa está com um problema. O que você vai fazer? Você vai lá, você vai resolver o problema dele. Eu adoro gente com problema. Amigo com problema, eu amo. Tem sempre uma solução. Não tem pra mim. Mas pro amigo... O básico do básico. Amo. Pra gente, a gente nunca tem. Né? Tá na cara, mas a gente não tem. Aí pro amigo, ele conta uma história, você fala, mas como que ele não enxergou essa saída? É óbvio. Né? Um amigo precisa de alguma coisa, você vai lá, você aciona os contatos, você vai aqui, você vai lá, toma a solução para os seus problemas. Ou seja, toda vez que eu, pessoalmente, tenho uma dúvida e penso em alguém para ligar, para pedir um conselho, essa pessoa certamente tem uma característica do sanguíneo. Provavelmente. É quase um sanguíneo. Provavelmente. Porque a gente não conhece ela inteira ainda. Isso, tá bom. Então, exato. Tá. Boa, gostei do link que você fez. É por aí mesmo. Tá. Agora, quando ele está no lado ruim dele, ele é um cara ele pode ser egoísta, ele pode ser controlador e manipulador. Então a gente, quando a gente está... eu e você mesmo, nós somos sanguíneos. Quando a gente está nessa... E eu não sou sempre um sanguíneo controlado, você também não é um sanguíneo. Quando a gente está nas nossas fases ruins, a gente vira o quê? Pessoa controladora, manipuladora, que é a coisa do seu jeito, é aquela coisa ferro e fogo, né? Aquela pessoa difícil de lidar, inflexível, complicada, né? Quando a gente está na nossa vibe ruim. Nos dias que a gente se arrepende um pouco. Que a gente fala assim, nossa não precisava de tudo isso. Não precisava de tudo isso. Chega, você faz aquela ligação, depois você desliga e você fala, nossa, não precisava. Tá, ok. Não precisava ter sido assim.
Então o sanguinário ele tem essa característica. Tá. Depois a gente tem o colérico, que é o signo de o elemento ar. Tá. Né? O colérico é aquela pessoa autoastral. Então ele chega, ele contagia o ambiente, ele é aquela pessoa que todo mundo quer do lado. Só que em geral ele é superficial. Ele é aquele amigo que você está contando a coisa para ele, você está contando. Imagina, o sanguíneo, quando ele está contando algo, ele é intenso, né? Ó, eu falando aqui com você. Nossa, tô quase pulando aí em cima, né? O colérico, não. O colérico que você está falando com ele, ele está assim, aham. Ok. Então ele é superficial, ele não se entrega. Tá. Ah, mas não quer dizer que o colérico é ruim? Não. São características. Não existem, assim como não existem signos ruins, também não existem temperamentos ruins. Ok. O que é bom, o que é ruim é o que você faz Com aquilo. com aquilo. Tá bom. Né? Então a pessoa descobriu, quem está assistindo vai perceber que ela é colérica. Ela não vai falar assim, ah, não, eu sou uma pessoa ruim. Não, ela vai trabalhar essa questão. Né? Se ela está percebendo que ela é uma pessoa superficial, o colérico é aquele que assume um compromisso com você. Ah, Paulo, vamos lá, tal dia? Vamos? Vamos. Ah, então vamos. Então fica marcado. A gente marca na agenda e tá lá no dia. O colérico, ele esquece. Ele já marcou 5 compromissos no mesmo dia porque ele não consegue falar não para as pessoas. Então ele vai marcando compromisso, ele vai fechando as coisas com todo mundo, depois ele não consegue cumprir nada. Aí ele cancela com todo mundo, ele simplesmente não aparece e fica em casa. De boa, nem lembrou que ele comprou, que ele quis te agradar. Ah, entendi perfeitamente. Então o colérico, ele vai nessa vibe, né? Mas ele também é uma pessoa super leal. Ele é uma pessoa muito leal, ele é uma pessoa que ele é um entusiasta da vida. Ele é aquele cara bom para viajar. A gente pode ser complicadinho para viajar, o sanguíneo, porque gosta das coisas do jeito. O sanguíneo, em geral, ele tem dificuldade de sair da rotina. Você é assim? Eu acho que eu sou uma boa um mix de sanguíneo com colérico. sanguíneo. Porque eu sou essa que esquece também. Ah, Que então esquece. tá sorrindo com você. Que desmarca. Eu sou ótima em desmarcar. Ah lá, tá vendo? Assume o compromisso para não falar não, né? Porque quer ser a legal do rolê ali e depois não vai. Então tá. Lembra do não falar não, né? Ah, lembro. É uma misturinha, né? Vai, continua. Bom, então o colérico é esse que vai olhar para essas questões, vai falar, não é legal ser assim, né? Então eu vou começar a falar não para as pessoas, porque depois eu vou desmarcar, vai com a pessoa. Porque às vezes o compromisso para a pessoa, para o colérico, por exemplo, vamos. Mas para o sanguíneo aquilo ele deixa de viver por causa daquilo. Olha o exagero do sanguíneo, tá vendo? Sim. Deixa de viver, até na forma de falar, né? É intenso e tal. Então, aquilo pro sanguíneo é muito importante. Às vezes ele desmarcou a agenda dele o dia inteiro para poder estar lá no horário. Aí o colérico não vai. A treta tá pronta, né? Claro, total. Dá problema, porque aí o sanguíneo vai se sentir como? Desvalorizado. Completamente. E o colérico vai falar o quê? Ai, que drama. Que exagero. Você acha que precisa de tudo isso só porque eu desmarquei um compromisso? Já é o 5º que ele desmarcou aquele dia, então para ele não faz a menor diferença. Mas para o sanguíneo aquilo era muito importante. Porque o sanguíneo ele começa a criar... a gente marcou hoje aqui, eu nem dormi essa noite pensando nisso. Tá, entendo Você acredita? E eu fico pensando, nossa, vai ser assim, vai ser assado. Isso é coisa do sanguíneo, né? Nossa, eu vou falar isso, vou falar aquilo, vai ser assim, eu vou vestir tal roupa. Não, mas se eu não for com aquela roupa. Aí de madrugada entrei para ver os vídeos, o que o povo veste para vir aqui. Entendi perfeitamente. Entendeu? Não, mas aí começou a passar meu guarda-roupa todo na minha cabeça. Não, mas acho que isso não vai combinar com isso. Pronto, aí... Ou seja, o sanguíneo, ele tem como vizinho dele a ansiedade, né? Claro. Total. Sim. Tá. E aí, o colérico tem como que a gente pode dizer? Superficialidade, talvez. Aquela coisa assim, eu vou... Tá. Eu vou lá, se eu não vestir uma roupa que eu lanço moda. Tá. Então o colérico, ele tá de boa com as coisas, sabe? E aí a gente tem também o melancólico. Tá. Né? O melancólico, ele tem uma questão ali de terra. Elemento terra. Terra. Tá. Ele é forte. Ele é enrijecido nas ideias, inflexível. Né? Então o melancólico, quando ele tem uma opinião, o melancólico desequilibrado, vamos usar o termo desequilibrado, tá? Quando ele está muito terra, muito forte esse elemento, ele fica inflexível. É aquele cara que tem aquela ideia, ele é enrijecido na ideia, você traz todos os argumentos para ele, e mesmo assim ele fala, não é.
eu tô certo, você tá errado. Tá. Tá? Mas ele também é forte, ele é corajoso, ele é determinado. É bom para ter um sócio. Ter um sócio que seja desse elemento, terra. Eu entendi perfeitamente. Porque aí ele é aquele cara que ele vai fazer acontecer. Deixa comigo que eu Deixa dou comigo conta. que eu resolvo. Principalmente se for uma pessoa de terra, para cuidar de financeiro, tá feito. E é isso que as empresas fazem. E olha que interessante, aqui, só com essa fala que você colocou aqui agora, a gente já consegue começar a entender que quando eu sei qual é o meu temperamento, eu já vou entendendo quais são as qualidades, Isso. potencializo e deixa eu dar uma maneirada aqui nisso, porque o outro não é, e não dá para que todo mundo seja como eu. Exato. Tá. Você sabe que eu faço esse trabalho em algumas empresas. Então, às vezes a pessoa tem um funcionário lá muito forte, muito bom, só que está no lugar errado. Sabe? Às vezes é uma pessoa muito sanguínea, mas que está trancada numa salinha na frente de um computador. E uma outra que é fleumática e está lá na frente das pessoas. Só que ninguém está vendo isso. Aí faz o quê? Aí manda esse aqui embora, manda o outro embora e contrata outros temperamentos e coloca nos lugares completamente errados, sabe? Então o que acontece? Aí você vai lá, olha, entende como a pessoa funciona e coloca ela na área que ela tem que ficar. Sabe, como eu disse, a pessoa que ela é de terra, que ela é melancólica, ela vai lá para o financeiro, vai lá cuidar do dinheiro, porque ela é uma pessoa leal, ela é terra, dinheiro é um elemento de terra. Né? Que o dinheiro ele é sólido, é aquela coisa que vai te garantir o pão ali. É terra. Então uma pessoa melancólica cuidando de dinheiro é perfeito. Coloca um sanguíneo para cuidar do teu dinheiro. Um colérico. Ele vai fazer um monte de caca. E aí você vai reclamar, porque, nada. E tem um monte de gente que não acredita. Que coloca tudo isso numa caixinha da religião, da dúvida. Do sei lá onde, só do místico, mas aquele místico distante. Não é um místico estudado. Não é um místico que você olha e fala, entendi. Aquele místico que você ignora. E quando a gente entende, então, e tudo isso são ferramentas para você, como você disse, para a gente se conhecer. Né? Até para eu, então, quantas vezes a gente acha que eu tenho eu quero ser músico, ou eu quero ser jornalista, ou dentista, mas se eu conheço o meu temperamento e ela não corresponde a ser dentista, eu posso usar esse conhecimento para adequar isso, já que eu quero tanto ser, ou eu vou repensar o que eu quero ser? Dá para adequar. Para adequar. Porque quando você conhece quais são os seus potenciais, mas também quais são as suas fraquezas, você consegue trabalhar as suas fraquezas. Porque senão você seria um egoísta para o resto da vida e estaria sendo egoísta por aí para sempre. Né? Então, eu tenho essa característica, eu vou trabalhar ali. Mas provavelmente a pessoa que ela se conhece, quando ela chega, usa todas as ferramentas e começa a se conhecer, ela não vai querer ser dentista, isso não tem nada a ver com ela. Aí ela vai descobrir por que ela quer ser dentista. Aí ela vai encontrar lá que tem uma avó que sonhou em ser dentista um dia e não conseguiu, por algum motivo. Aí ela constela, ou então ela trabalha essa questão da avó e entende que ela não precisa realizar a avó. Perfeito. Que ela pode se realizar fazendo outras coisas. Perfeito. Quantos meninos aí, meninos e meninas que estão estudando para fazer medicina e não conseguem, mas fica naquilo, sofrendo, porque é muito difícil. E muitas vezes não está realizando o sonho, o próprio sonho, está realizando o sonho de alguém. Eu vejo muito isso, vários passaram por mim, inclusive, nessa questão da medicina. Eu imagino, principalmente na medicina. Não sei porquê, mas talvez porque é muito difícil. Mas principalmente na medicina. Sabe, porque quer agradar alguém, ou porque tem uma cobrança de alguém, ou o pai que quis ser médico não conseguiu e transfere aquilo inconscientemente. Claro. Que é pior ainda. Entende que é pior? Porque às vezes o pai chega e obriga o menino a fazer medicina, ele vai falar, não vou fazer, não quero fazer. Agora, se o pai não fala nada e deixa aquilo lá... Vai seduzindo. Mesmo sem querer seduzir, exatamente. mas joga aquela... Vai jogando aquela coisinha ali, aí aquilo vai começar a brotar dentro do jovem, e aí ele entende que para ele ser feliz ele tem que ser médico. Mas não tem nada a ver com ele. Aí ele começa um processo terapêutico, e inclusive isso aconteceu. Começa um processo terapêutico e vira o quê?
foi fazer moda, virou estilista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a moda tinha tudo a ver com os temperamentos, com a personalidade dele. Olha que coisa maluca. E o que mais tem, né? Porque a gente está nesse processo, a gente está vivendo, a gente ainda falta falar do elemento água, né? Mas a gente está num momento, eu acho que, embora tenha essas armadilhas que você disse hoje, que é a superficialidade e a banalidade dos assuntos, porque daí o assunto começa a chegar na mão de quem não está preparado para... Vira moda, né? Vira moda. Vira Por outro lado, a gente está vivendo uma era, e daqui para frente cada vez vai ser melhor, onde a gente fala sobre autoconhecimento. Exatamente. Então, quem sabe a terceira, quarta geração depois da gente já vai estar menos decepcionada com as suas próprias escolhas. Isso, e mais preparada para ir com coragem de olhar para dentro. Porque eu falo que olhar para dentro é uma questão de coragem. Mas disso... É necessário muita coragem, porque até então, o que a gente, humanidade, vem fazendo? Apontando o erro, os nossos erros no outro. Eu costumo dizer que o outro não existe. Aí meu cliente olha para mim com uma cara de assustado, mas como que não existe? Eu só enxergo em você aquilo que existe em mim. O outro é uma folha branca. Né? O outro, na verdade, é só um espelho meu. Porque se eu começar a falar grego aqui, você vai conhecer? Você vai saber o que eu estou falando? Não. Não, porque você não fala grego. Certo. Né? Então a língua, o grego não está aí dentro do seu baúzinho de informações. Tá? Por que você entende o português que eu estou falando? Porque existe aí dentro do seu baúzinho de informações a linguagem portuguesa. Né? Então a gente só enxerga no outro aquilo que existe dentro de mim. Né? Ah, mas o outro é egoísta, o outro é mau. Como que eu enxerguei essa maldade lá no outro? Aquilo que incomoda no outro é meu. Freud tem uma fala que eu gosto muito. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. Então a gente tem que ficar atento a essas coisas. A gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está vendo no outro, aquilo que a gente está falando do outro, porque diz mais, e principalmente, sobre a gente. Sartre que falou, o inferno são os outros, Buda responde, os outros somos nós. Quer dizer, perfeito, exatamente. Os outros somos todos. Exatamente. A água. Fleumático. Porque depois disso, eu queria saber se tem relação com signos. Esses temperamentos dos elementos com signos, tem tudo ou a ver, não? são as mesmas características praticamente. Então tá. O fleumático é aquele dramático, é aquele melancólico. O fleumático é aquele que ele é desmotivado, ele tem uma dificuldade em falar não para os outros, tá? O que não quer dizer que todo mundo que tem dificuldade de falar não para os outros é fleumático. Ok, entendo. O fleumático ele é muito fácil de você identificar. É aquela pessoa mais passiva, mais tranquila, que aceita tudo, que ele tem uma opinião, mas aí se você falar com ele, não, mas você não pensa tal coisa, ele fala, penso sim, tá certo, você tem razão. É aquela pessoa, então ele é o elemento água, ele se adapta à situação. Ele não é aquele que ele vai comprar uma briga. Ele não vai, você fala assim pra ele, isso aqui é preto, não é branco. Ele vai falar, nossa, eu jurava que era branco. Oi. E na hora, e não é que ele não quer confusão, que ele tá querendo te agradar, ele quer te agradar. Mas não é, ele começa a ver preto, se você falar pra ele que é preto. Sabe? Entendo. Então, qual que é o problema do fleumático? É ele deixar suas próprias vontades muitas vezes de lado. Né? Qual que é o ponto bom do fleumático? É aquela pessoa que é facílima de lidar. Né? E a gente tem que ter responsabilidade afetiva com os fleumáticos. Tá. Porque o que a gente vai fazer com o fleumático? Vai fazer ele dançar na nossa música. Vai usar e abusar do fleumático. Então, se você tem um amigo fleumático, cuide dele, tem? Por favor. Todo mundo tem. Eles são raros, né? Eles são raros. Eu estou tentando lembrar aqui agora. Eu conheço um bem próximo de mim. A gente tem que ter muita responsabilidade. A gente tem que ter muita responsabilidade com eles. Um pouquinho de fleumático tem. Porque senão a gente vai abusar deles, né? É verdade. Principalmente o sanguíneo, né? O sanguíneo então, é uma raça terrível. É uma raça sanguínea. Vai dominar. Vai querer fazer lá de gato e sapato fleumático. Então, tem que cuidar. É a pessoa fleumática que se identifica, tá vendo aí, tá assistindo, e tá se identificando como fleumático, ela vai fazer o quê? Ela não vai falar assim, eu sou assim porque eu sou fleumático. É igual a pessoa que fala, eu sou assim porque eu sou do signo de leão, ou eu sou do signo de touro.
ela vai se identificar como fleumático e ela vai entender que ela precisa trabalhar essas questões e não usar isso como uma justificativa. Né? É igual o sanguíneo que é dominador, manipulador. Ah, não, mas eu assisti lá, eu vi lá na televisão, no podcast, que eu sou dominador porque eu sou sanguíneo, então eu vou me aproveitar disso. Não. Se você está identificando um problema, você vai trabalhar esse problema. Então o fleumático, entendeu que é fleumático, percebeu que tem essa característica, vai ficar atento. Então quando alguém falar para ele que essa mesa branca é preta, ele vai se esforçar para falar, olha, você pode até estar vendo preto, porque ele não vai brigar, tá? Não adianta querer ensinar ele a brigar. Nem precisa também. Ele vai falar assim para você, olha, você pode até estar me dizendo que ela é preta, mas eu continuo vendo branca. E não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Então ele vai aprender. Mas é para se posicionar. Ele vai se posicionar. De maneira apaziguada, mas se posicionar. Ele precisa entender que não tem problema em se posicionar, que ele pode se posicionar. Ele pode falar assim, não tô afim de fazer tal coisa com você hoje. E tá tudo bem. Né? Porque a maioria dos fleumáticos, eles acham que a pessoa vai deixar de gostar. Ah, se eu não fizer, se eu não falar que é branca, ela vai parar de gostar de mim, então eu vou falar que é. E não é bem assim. E não é bem assim. Não precisa ser assim. Muito interessante. E se a pessoa também parar de gostar, aí é um problema dela. Né? Geralmente, eu me esforço para ensinar isso para meus clientes de terapia, e eu digo que quando você está num processo terapêutico, você aprende a ser egoísta. Parece egoísmo, né? Porque você vai começar a falar não, você vai começar a se posicionar na vida. Né? Muitas pessoas que estavam acostumadas àquele seu jeito de ser, de falar sim para tudo, você vai começar a falar, não, olha, infelizmente eu não posso fazer tal coisa dessa vez. Ah, mas por que não? Porque eu foge daquilo que eu estou buscando nesse momento. E aí aquela pessoa que estava acostumada, aquele amigo que estava acostumado, vai falar, não vai nossa... aceitar. Vai falar, você tá estranho. Nossa, você tá parecido comigo, não gostei. Eu digo assim, quando a família começa a falar assim, você começou a fazer terapia, você ficou esquisito. Ah, que bom, conseguimos alcançar aquilo que a gente queria. Perfeito, perfeito. Então a gente já aprendeu sobre sonhos e o quanto eles podem nos ajudar, orientar. A gente aprendeu sobre os arquétipos e a gente aprendeu sobre os temperamentos, que o temperamento de modo geral, não sei se vocês concordam, mas dá pra gente uma condição um pouco mais concreta, da gente entender concretamente no nosso dia a dia. Você pode falar sobre signos? Sim. Porque signos, eu acho tão mais fácil os quatro temperamentos aderir às pessoas, as pessoas aderirem. Até aceitá-los que existe. O signo já é algo que está naquela esfera que você falou. Tem muita gente que não acredita e tudo bem também não acredita. Precisa, Mas como que a gente pode tirar proveito do nosso signo? Também porque é só uma observação, porque olha só, eu tenho um sol, mas eu também tenho uma lua, eu tenho meio de céu, e todos eles comandam alguma área. Isso complica bastante. Complica, mas é a explicação por que muita gente não acredita nos signos. Exato. O que acontece? Então, de uma época para cá, primeiro que antigamente a astrologia era uma coisa que ninguém tinha acesso. Okay. Quem tinha acesso eram os reis. Né? A realeza tinha acesso e o resto nunca nem tinha ouvido falar. Só que depois as coisas foram mudando e aí alguém pegou um dia e falou assim, vamos pegar esse conteúdo maravilhoso aqui e vamos dar um pouquinho para esse povo aí. Só que aí pegou só um pedacinho e jogou lá pra gente. E jogou o quê? Só o signo solar. Certo. Para facilitar. Ok. Só que signo solar não fala praticamente quase que nada de alguém. Né? Tem tanta gente aí que tem um signo lá em leão. Aí você olha aquela pessoa fechadinha numa concha. Você olha e fala, signo não tem nada a ver. E aí, para ajudar, de 1980 para cá, os signos começaram a aparecer nos jornais. Né? Aí você sabe que você é do signo de câncer. Aí você lê lá, horóscopo para câncer. Tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o que você está vivendo. Aí você vai falar o quê? Não acredito. Então, infelizmente, foi o que aconteceu. Porém, a astrologia é um estudo incrível, que pode te oferecer uma oportunidade seríssimo. Reis, rainhas usaram e usam até hoje, né? Gente seríssima que usa da astrologia para filosofia, tem um estudo, é uma ciência, não tem como. Tanto é que Jung estudou
muito, se aprofundou demais na astrologia. Né? E aí quando você consegue fazer um estudo completo, quem quer saber um pouquinho mais de si mesmo tem que fazer um mapa astral. Né? Vai fazer seu mapa astral e ali vai descobrir onde que está cada coisinha e como aquele elemento ali está contribuindo com a sua personalidade. Né? Então não dá pra gente só pegar assim o signo solar e falar, você é tal coisa, você é isso, isso, isso. Ok. Né? A gente precisa de, no mínimo, Sol, Ascendente e Lua. Por que o ascendente e lua são tão importantes? Porque eles vão Às vezes mais do que o sol, como a gente comentou aqui. Mais que o Sol até. Então sempre a pessoa chega em mim, eu sou do signo tal. Tá, e o seu ascendente? Perguntei para as meninas aqui, né? E o seu ascendente e sua Lua? Né? Porque isso é um elemento a mais para eu conseguir entender aquela personalidade. Porque às vezes a pessoa ela tem lá um signo solar em Câncer, mas ela tem uma Lua em Leão e um ascendente em Escorpião. Ela não vai ser uma pessoa. Ela não vai ser uma pessoa que tenha características de Câncer. Porque o Câncer ele é aquela pessoa de água, uma coisinha mais fofinha, né? Família, acolhedor, aquele amigo que você está falando com ele já começa a entortar a cabeça e fazer assim. Né? E começou a fazer isso, é canceriano. Pode ser que tenha, né? O Sol em Câncer, tem essa energia de Câncer. Mas se ela tem outros elementos em ascendente e lua, isso vai influenciar completamente na personalidade dela. Então eu preciso entender como que isso vai afetar, por isso que eu tenho que ter esses outros dados. Aí quando eu tenho então o mapa completo, aí eu consigo, a pessoa que vai ler o mapa dela, que vai fazer o mapa dela, vai falar tudo como cada um daqueles elementos estão contribuindo para a personalidade dela. E cada um daqueles elementos do nosso mapa astral, ele trata uma área da nossa vida? Trata uma área da vida. Relacionamento, sei lá, o financeiro, Isso, o trabalho. cada casa do mapa tem uma área da vida. Tá. E aí você vai ver qual planeta, qual signo, o que está rolando ali para você entender quem é você. Para eu lançar a mão a meu favor sobre o conhecimento de signos, o que eu tenho que fazer como leiga? Eu indico todo mundo a fazer um mapa astral. Ok. Primeiro, né? Aí pode ser que alguém em casa fale assim, eu não vou fazer meu mapa porque eu não acredito nisso. Vai fazer e depois me conta. Porque quando você se dá a oportunidade de conhecer alguma coisa, né, com alguém sério, claro, né? Você vai fazer seu mapa, a pessoa vai te descrever. E aí você vai entender ali quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, né? Se você faz uma revolução solar, você consegue entender o que vem pela frente, inclusive. Né? Quando você faz um mapa mais completo, você consegue identificar coisas que aconteceram na sua vida e como aquilo afetou na sua personalidade, na sua história, enfim. E é legal, então, a gente conhecer um pouquinho mais, né, de como que isso tudo pode afetar no meu eu. E isso vai acabar mostrando quem sou eu também. Né? Porque a gente nunca é quem a gente olha no espelho. Né? A gente nunca é quem a gente olha no espelho, com certeza não. Não é. Até porque cada vez que eu olho no espelho eu vejo uma pessoa diferente. Verdade. Depende da vibe que eu acordei naquele dia. Quantas vezes a gente se olha no espelho e fala, nossa, hoje eu tô incrível. Aí no outro dia você olha e você fala, nossa, hoje eu não devia ter acordado, hoje eu tô horrível. É a mesma pessoa de ontem. Só que depende do ponto de vista, depende de como você dormiu, depende de como é que os astros estão alinhados naquele dia para você. Né? E quando a gente entende isso, e é engraçado que quando tem dia que eu acordo naquele peso, né? E sabe o que eu faço? Eu vou olhar meu mapa. Sempre bate. É incrível. Teve esses dias, a gente está numa lua cheia hoje, que inclusive hoje, entrando em Gêmeos. Olha só que legal, no momento que a gente está gravando um podcast, talvez é por isso que eu estou tão falante. Né? Então, a gente está numa lua cheia entrando em Gêmeos. Lua cheia é uma lua intensa, né? Que já passou aí passou por Câncer aí durante essa semana. E aí geralmente eu faço isso, porque eu gosto também porque quando eu faço isso, eu consigo entender o que eu estou sentindo, o que é que está rolando no astral. Né? E aí eu consigo fazer um link. Então é por isso que eu estou assim. Tá. Sabe? E aconteceu isso semana passada. E isso acontece de maneira coletiva? Por exemplo, você fala muito... A gente já está chegando ao final, nosso tempo estourou faz tempo, mas é tão bom, né? Quando o tempo estoura é porque eu nem vi passar, ela ficava aqui. Maravilhoso, eu também ficava, mas a gente tem tempo. Eu quero falar sobre relacionamentos e a gente começa pelo mapa astral, sinastria. Mas, quando a gente fala de Mercúrio retrógrado, que é o que todo mundo está falando hoje... Virou moda também esse assunto. Mas isso é coletivo?
Pode ser que sim. Essa energia ela é coletiva, Coletiva. mas como ela vai influenciar cada um é que é individual. Tá bom. Aí tem essa energia assim do Mercúrio retrógrado. A tendência é que a comunicação fique truncada. Certo. Então eu falo uma coisa, você entende outra. Aí as coisas começam a dar problema no meio do caminho. Então o Mercúrio ele tem essa força. Mas tem muita gente que vai passar despercebido por isso, Tá. sabe? Porque no mapa astral dela tem alguma... Alguma coisa ali que não faz esse não link faz com o esse Mercúrio link. retrógrado. Exatamente. Perfeito, legal, bacana. Bom, então a gente já entende, a gente já entendeu, pelo menos a gente já sabe que fazer uma mapa astral é muito importante para que eu saiba onde eu me encaixo melhor, o que eu preciso trabalhar, em termos de energia, etc. Agora, em termos de relacionamento, a gente vai finalizar esse podcast falando de relacionamento. Fazer o meu mapa astral e fazer o teu mapa astral, se a gente fosse um casal, realmente faz uma diferença enorme? Com certeza. Tá. Tudo vai fazer diferença. O mapa astral, entender o temperamento, né? Porque se você tem uma energia mais forte, né? Você sanguínea, e eu sou um fleumático, qual que é a tendência? A tendência é você me dominar. Total. Né? E aí se existe isso no casal, é legal o sanguíneo não se aproveitar da pessoa que é fleumática e o fleumático também não se deixar dominar pelo sanguíneo. Né? A não ser que os dois criem ali uma dinâmica que talvez ali na frente vai se descobrir um tanto quanto problemática, vai ficar enfim. disfuncional, mas vai funcionar para eles por um Naquele tempo. momento funciona ali, tá? Ok. Às vezes passa até uma vida inteira assim, né? Mas vamos, como é que vai ser feliz? Mas aí, se eu entendo como que eu funciono, você entende como você funciona. Se eu entendo como você funciona, quais são as suas necessidades, e você entende como eu funciono e quais são as minhas necessidades, vai ficar muito mais fácil Claro. esse relacionamento. Sem dúvida. Não é? E aí a gente também tem que partir do princípio de que eu sempre digo que relacionamento tem tudo para dar errado. Porque como que pode? Duas pessoas completamente diferentes, criações completamente diferentes, ideias, planos completamente diferentes, como é que isso pode dar certo? Concordo. Pode dar certo, Tá. desde que os dois se esforcem. Tá? A gente vai falar assim, mas e alma gêmea? Não existe, como diria o padre Quevedo. Alma gêmea, chama gêmea. Bobagem Bobagem. isso. Por quê? Aí vai falar assim, não, mas a minha avó e meu avô, eles casaram, ficaram 70, 80 anos juntos. Lógico que eles ficaram, ela não podia falar nada, coitada. Ela tinha que obedecer ele, ela tinha que obedecer à sociedade, às regras, ela não teve escolha. Verdade. Ela não pôde estudar, não pôde trabalhar, não pôde fazer nada, teve que ficar só cuidando dele, né? Como é que não ia dar certo isso? Não é? Agora a gente vive num mundo onde todo mundo tem lá sua força, tem voz, pode fazer suas escolhas, mas a coisa começou a degringolar. Por quê? Porque cada um é de um jeito. Quando a gente entende isso, se eu entendo, se eu faço lá o meu mapa, se eu descubro quais são os meus temperamentos, se eu estou num processo terapêutico e eu começo a entender como o meu sonho funciona, já vamos abarcar tudo nisso. Como os meus sonhos funcionam, o que é que o meu inconsciente, quais são as minhas sombras lá no meu inconsciente que eu preciso trabalhar. E você também está nesse processo aí, e a gente faz um casal, isso não tem tudo para dar certo. Porque eu começo a trabalhar minha sombra, minhas questões, meus sonhos, meus arquétipos, né? E você faz a mesma coisa. Pronto, é um casal incrível, mas existe esse casal, será? Não, porque tem o outro cara lá dos dois, chama ego, que, nossa senhora. Não é? Então a questão é, vamos todo mundo se conhecer, se autoconhecer, e aí vai fazer essa batalha junto, entendendo que não existem príncipes e princesas. Perfeito. Né? Essa bobagem de achar que ele é o príncipe encantado. Não, ele não é. Ele é um cara humano cheio de problema, maluco, que talvez você vai conhecer isso só depois, lá na frente, depois de um ano de relacionamento. Né? Então, os dois são problemáticos. O príncipe e a princesa são malucos. E aí, a hora que a gente entende isso, traz isso para a realidade, fica muito mais fácil. São pessoas reais, né? Que estão ali tentando um relacionamento. Isso é muito importante. Vamos falar agora. Isso. A gente está terminando e a gente então vai sair da sinastria para a linguagem do amor. Hoje se fala muito sobre isso. Sim. Você pode falar sobre as 5 linguagens do amor? Só preciso ver se eu lembro da linguagem do amor. Alguém lembra? Mas se a gente lembrar aqui, você consegue falar? Sim. Mas Eu tenho... Então, você sabe por quê? Alguém consegue me ajudar nas 5 linguagens do amor? Lá no meu Instagram tem. Atos de serviço. Isso, atos de ser presentes. Toque físico. Toque físico e tempo de qualidade.
Tá Ela vendo? estudou. Ela Ela estudou. estudou. Quero ver só se ela tá aplicando. Eu falei, ela estudou, mas eu só quero ver se ela tá aplicando. O negócio é o seguinte, a gente tem que entender qual é a linguagem do amor do outro e qual é a nossa linguagem de amor. Por exemplo, a minha linguagem, palavras de afirmação. Tá. Então eu sou aquele cara que eu gosto de sair de casa e minha esposa fala assim, você tá lindo. Pá. Aí, ó o leão, né? Aí ok. já ó o signo entrando, você viu que interessante? Aí ela infla aquele leão e eu me sinto poderoso, né? Aí eu venho seguro da entrevista. Essa é a minha palavra de afirmação, minha linguagem do amor é a palavra de afirmação, tá? E se, ao invés dela falar isso pra mim, ela me dá só um beijo, me faz um toque, resolve, adianta? Não, se ela me dá um presente, entende? Então, quando eu entendo a linguagem do amor do outro, se eu tenho um relacionamento com você e eu entendo a sua linguagem do amor, que a sua linguagem do amor, por exemplo, é toque, eu vou me esforçar para atender a sua necessidade do toque. Sabe? Então, é legal a gente entender como que o outro funciona e também como a gente funciona, né? Para eu saber o que é necessário para mim. Então, quando eu entendi qual é a minha linguagem do amor, eu falei para minha esposa, eu falei, minha linguagem do amor, eu gosto de ser elogiado, tá? Então você me elogia de vez em quando, faz esse sacrifício aí. Aí ela entendeu e falou, legal, então tá bom, então eu vou fazer. Aí alguém pode dizer assim, então quer dizer que quando ela fala é falso? Não quer dizer que quando ela fala é falso. É dedicação. É dedicação, então ela está se Amor é se esforçando. dedicar. Amor é trabalhar. Exato, então ela se esforça. Pena que a gente descobre essas coisas. Só depois que toma muita pancada. Depois que se distancia, depois que não entende que aquilo são características e não defeitos. Exatamente. Porque daí a gente passa a ver tudo como defeito. Às vezes a pessoa, o que ela gosta é de ganhar presente. E não quer dizer que ela é uma pessoa interesseira. Claro. Para ela é importante o ganhar o presente. Às vezes é um chocolate, não é um carro. Se for um carro é melhor ainda, mas às vezes é só um chocolate que ela quer. Né? Aí o marido vai lá, vai no posto abastecer o carro, passa na conveniência, compra um chocolate para ela e leva. Amor, fui abastecer o carro, lembrei que você gosta desse sonho de valsa aqui, ó. Ela vai se sentir a mulher mais feliz do mundo. Não adianta ele ir lá abastecer o carro e olhar para ela e falar assim, você é tão linda. Mas não é a palavra de afirmação. Para ela não é isso, não é, ela não quer ouvir. Ela vai falar, tá, obrigado. E aquilo não fez nada dentro dela. Mas o chocolate, se ela é do presente, ela vai se sentir super feliz, ela vai se sentir valorizada. Nossa, como é importante mesmo em qualquer tipo de relação, tudo que a gente falou, mas especialmente o temperamento, porque o temperamento certamente está muito relacionado a uma dessas formas de amor também. E o signo também. E os signos também. Também. Porque não é à toa que o meu é palavra de afirmação. A minha forma de E assim, minha a linguagem gente de está amor. indo para o final, a gente tem mais uma pergunta aqui, mas eu só queria deixar isso que ficou agora na minha mente, que é, você falou uma frase aqui hoje que eu acho que é a mais importante para eu finalizar aqui dentro do que eu entendi. Se dê o direito, se dê esse direito de conhecer pelo menos essas coisas. Sem preconceito. Você vai se surpreender. Eu acho que já deu o tempo da gente ficar rígido em ideias fixas. Eu gosto muito da ideia de se abrir para o novo. Né? Mas eu não acredito. Tá bom, não precisa acreditar. Vai lá ver. Vai lá ver, abre a sua mente para o novo e vai lá ver o que é isso daí. Concordo. De repente você pode se surpreender. Gostei muito. Que a hora que a gente comentou sobre as 5 linguagens do amor, eu acho que não saiu no vídeo, então pra gente verdade. repetir as 5 e falar que tem um livro do Gary Chapman que chama As 5 Linguagens do Amor, que o pessoal que tiver interesse em se aprofundar também, além do Instagram do Thiago, lá tem, é um livro super bacana de ler, ajudou, pessoalmente me ajudou, porque eu gosto, as pessoas acham que amor tem que ser natural, relacionamento tem que ser natural, e eu não acho que é natural, eu acho que relacionamento é trabalhado, é esforço diário. Eu acho que é muito bacana quando você encontra uma pessoa que você quer compartilhar a vida, mas você tem que se esforçar e trabalhar ali todo dia, porque se você não regar a planta, nem a planta vai pra frente, né? Tem de dar um relacionamento. Mas faz todo sentido, porque se eu sou tão diferente de você, você vai ter que fazer o teu esforço, eu vou ter que fazer o meu. Perfeito. Então, pra gente repetir essa linguagem do amor... Pode repetir, por favor. Atos de serviço, toque físico, tempo de qualidade, palavras de afirmação e
Presentes. Presentes. Obrigada. Muito bom, Aline, adorei. Eu ficaria aqui, ó. Eu também. Qualquer dia a gente pode até tomar um vinho. Você toma vinho? Combinado. A gente chama tua Topo. esposa, claro, né? Combinado. Toque, como que é? As 6 linguagens de amor. Já coloquei uma mais. Eu tô brincando. É tudo brincadeira. Ela já me conhece que é brincadeira. Eu adorei. Eu acho que a gente poderia ficar aqui, estender aqui muito. Com certeza. Quem sabe a gente pode fazer futuramente um novo episódio para a gente descobrir novas coisas, porque eu acho que o nosso podcast ele é exatamente, ele tem essa função, esse escopo. Eu adorei fazer essa com ideia. com que as pessoas que estejam do outro lado possam conhecer coisas novas, ser despertada para pelo menos refletir. Perfeito, essa é a ideia. Te agradeço. Eu que agradeço. Gostei muito mesmo. E o meu sim para qualquer convite de estar aqui. Que bom, eu fico muito feliz. Então eu vou pedir para que você deixe uma última palavra, uma mensagem que você achar que precisa falar para que elas levem desse episódio. Eu acho que é importante a gente não ter medo de saber quem a gente é, né? Porque a nossa essência, ela é mais profunda do que a gente imagina e lá a gente pode encontrar a saída e a resposta para todas as perguntas que a gente fica correndo atrás nesse desespero e a gente nunca encontra porque a gente fica procurando fora. A resposta está dentro. E quando a gente olha para dentro, tudo muda. Exatamente. Que bom. Coragem, gente. Coragem. Faz uma diferença e traz significado para a nossa vida. Exatamente. Né? Muito obrigada. Qual é o seu Instagram para que elas continuem te... É Thiago Guimarães com TH, Thiago Guimarães Psico. Vai estar escrito aqui. Você faz atendimento online, à distância? Faço online, faço presencial. Então, tá ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, para vocês agradeço por ter ficado até o final. Lembre-se de compartilhar o episódio, de se inscrever no canal, curtir e comentar, para que esse episódio chegue para mais pessoas e mais pessoas se descubram e quem sabe passam a ter mais coragem de ser exatamente quem elas são, na sua melhor versão. A gente está no estúdio da Mãos da Terra e que mais? Conhecer a nossa coleção de signos. E a gente falou de signos hoje. Gente, eu tenho uma equipe maravilhosa. Nessas pedras maravilhosas aqui, que é pura energia, a gente tem, ela está lembrando aqui que a gente tem a nossa mais nova coleção Zodíaco, com a energia de todos os signos. E também lembrar que o look que eu estou usando está na loja virtual, na aba Looks. Beijo para vocês e até o próximo episódio.